Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou o Rodrigo Pacheco, eu sou o responsável pelo streaming ao vivo e projetista do sistema de audiovisual do Box São Paulo. Também sou o editor da videoteca digital da Implante Newsperio e também editor e diretor de arte da Rota Digital. O objetivo aqui, então, é a gente começar algumas aulas bem rápidas sobre criação e edição de conteúdo cirúrgico, didático audiovisual. Formatei essas Pocket Live Lessons em 5 partes. A gente vai trabalhar hoje, então, com os temas de câmera e tripé. E o conteúdo programático das outras aulas estão na página aí da Rota Digital, tá bom? Essas Pocket Live Lessons, elas surgiram porque no começo de 2014 os dentistas começaram a divulgar seus casos clínicos, as suas cirurgias em redes sociais e também começaram a filmar assim, mais fortemente as suas cirurgias para inserir nas suas aulas. Então o objetivo aqui é tentar fazer uma troca de experiência, otimizar um pouco aí sobre esse tema, né? Vocês entenderem quais tipos de câmera, quais os tripés usarem e tudo mais. Eu espero conseguir fazer essa troca de experiência com vocês. No final dessa aula eu vou abrir para perguntas. A gente vai ter um WhatsApp, e-mail e também aqui pela página do Facebook. Vocês vão poder enviar as perguntas e eu vou responder, tá bom? O objetivo então aqui... Objetivo não, tem um conteúdo programático aqui, eu não vou ficar lendo, tá? Para não ficar cansativo. Mas esses são os temas que nós vamos abordar aí hoje. Legal, pessoal? Eu preciso fazer só um aviso aqui antes, que o que acontece? Nós temos alguns vídeos aqui cirúrgicos. Então, quem estiver assistindo e não for da área odontológica pode se sentir um pouco perturbado com as imagens. Então, continuar a partir desse ponto é de responsabilidade de cada um. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar... Eu separei aqui 6 opções de câmeras para a gente poder discutir quais são as funções de cada uma, quais os benefícios, as vantagens e as desvantagens, tá bom? Vou começar com a Handcam. Pessoal, a vantagem aqui é que ela não é uma câmera compacta, é que ela é uma câmera, na verdade, compacta no tamanho. Ela é bem leve, ela tem uma boa facilidade de posicionamento em campo cirúrgico e tem uma resolução satisfatória. Algumas delas também gravam em 4K, que é a maior resolução que a gente tem no mercado hoje, tá bom? Qual a desvantagem? Para acessar algumas funções de zoom, foco manual, exposição e etc., e eu já vou falar sobre isso mais adiante, a gente precisa colocar a mão nela. Então, geralmente, os controles remotos aí que vêm em alguns modelos, vocês não conseguem acessar todos os ajustes finos que são necessários. Então, corrigir o foco manual, aproximar um pouco a imagem com zoom óptico, afastar, enfim. Então, fica essa limitação aí desse tipo de câmera, tá bom? Eu separei aqui um trechinho do vídeo para vocês verem. Olha só que bacana. Vocês podem notar que a qualidade não é assim das melhores em termos de contrastes e de homogeneidade das imagens, mas atende bem. Se vocês precisam de mostrar algum procedimento que não tenha muito detalhamento de superfície e tudo mais, é um sistema que vai atender bem vocês. Legal? Então vamos lá, vamos passar para o segundo item aqui, que é a DSLR. Pessoal, eu gosto muito dessa câmera, tá bom? E a vantagem dela é que esse tipo de câmera aí tem uma excelente imagem final. Tem um balanço correto nos contrastes, ela possui cores vivas também no produto final do vídeo, tem baixo ruído de imagem e a resolução é satisfatória. Alguns modelos também fazem gravação em 4K, né, a resolução máxima, tá bom? Particularmente eu gosto muito desse sistema. Eu não uso por causa de uma desvantagem muito pontual, que é o peso. Eu não me sinto seguro posicionando esse tipo de câmera num tripé que eu uso no meu dia a dia. Todos os ajustes de foco, compensação de exposição, etc., tem que ser feito nela. A gente tem que colocar a mão nela. Então, é por isso que eu digo, enfim, você tem uma câmera que não é leve, posicionada em cima da boca do paciente, dependendo da complexidade do procedimento e tudo mais, é uma insegurança posicionar
um sistema desse em cima do paciente. Sobretudo se a gente não sabe o histórico desse paciente. A gente não sabe se ele toma um psicotrópico ou algum tipo de medicação que vai atrapalhar a sedação ou a anestesia. Então ele pode se movimentar muito durante o procedimento, principalmente em regiões mais sensíveis, próximas de seio maxilar ou em região de forame, enfim. Então fica a dica aí. Eu não gosto muito desse sistema, tá? Desculpa, eu gosto muito desse sistema, mas tem essa desvantagem aí. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui de vídeo. Olha, notem a qualidade das cores aí do sangue. Ele tem um balanço muito legal nas sombras. O preto ele não fica sobreposto, o branco não fica estourado. Eu acho bem bacana esse tipo de sistema, tá bom? A única questão aí é a desvantagem mesmo do peso, como eu mencionei para vocês, tá bom? Pessoal, veja, muitos dentistas gostam de filmar com a GoPro ou com câmeras similares, tá bom? Eu já vi bastante gente fazendo cirurgia com GoPro, inclusive com a câmera presa na cabeça. Esse tipo de câmera é muito legal por causa do tamanho, ela grava em 4K, ela é fácil de posicionar, enfim. Mas com a vivência que eu tenho em produção de vídeo, seja cirúrgico, seja promocional, eu não acredito que seja interessante usar esse tipo de câmera para produção de material cirúrgico didático, tá? Primeiro porque como ela não possui um zoom óptico, a gente precisa colocá-la muito próximo do campo da cirurgia. E aí, como eu falei, daquela vantagem do tamanho ser pequeno, dela ser compacta, isso acaba se tornando uma desvantagem muito grande, porque a gente precisa estabilizar ela muito bem para as imagens não tremerem. Pessoal, esse tipo de câmera não tem a função anti-shake, que é aquela função anti-balanço. Se você mexe ela muito rápido, você acaba perdendo alguma imagem importante ali do momento da sua cirurgia. Vamos imaginar que vocês estão fazendo uma incisão e querem mostrar começo, meio e fim, e de repente, por algum motivo, tem que reposicionar essa câmera. Como ela não tem esse sistema de anti-shake, é muito complicado, vocês podem perder a imagem por causa disso, entendeu? Outra coisa muito importante frisar aqui é que as lentes desse tipo de câmera, elas são grande angulares. Então a gente perde a proporção da região anterior para a região posterior, principalmente nas laterais. Porque como a lente ela é abaulada, a gente acaba tendo um erro de proporção quando a gente vai analisar o incisivo central de um premolar, por exemplo, tá bom? Então, enfim, eu não gosto muito. Eu não aconselho de forma nenhuma vocês utilizarem para gravar, para produzir material cirúrgico didático, tá bom? Vou mostrar aí um vídeo exemplo agora. Vejam, esse exemplo que eu estou dando, a câmera está presa na testa do cirurgião. No caso aí não é uma cirurgia, é só um procedimento não invasivo, mas mesmo assim tem alguns cirurgiões que usam esse sistema dessa forma. E vocês podem notar, a gente não consegue ver nada do que está sendo feito. Não existe didática nenhuma nesse tipo de vídeo, tá bom? Ainda pegando o gancho do que eu falei agora da microcâmera, vamos falar sobre os smartphones. Tem muitos dentistas que gostam e gravam cirurgia com iPhone, tá bom? Sobretudo com iPhone. Acho que tem gente também que grava com Android, mas é que a câmera do iPhone em relação ao Android, principalmente nas imagens 4K, com funções de câmera lenta e tudo mais, elas acabam atraindo alguns dentistas para fazer alguns efeitos e tudo mais. Mas tem muita gente que grava, tá bom? Com esse tipo de sistema. Vamos falar das vantagens. É um dispositivo também compacto, tem resolução satisfatória, ele é um pouco melhor do que a microcâmera, porque os smartphones eles têm o anti-shake que eu falei para vocês, tá bom? Mas, de novo, a gente não tem zoom óptico nesse aparelho, só o zoom digital. E, enfim, eu vou explicar isso para vocês, essa parte do zoom óptico e zoom digital, quando a gente entrar na edição, no software propriamente dito no programa, que eu não quero confundir vocês, tá bom? E mais uma vez, devido à lente grande angular que eu acabei de explicar, acontece aquela deformação na proporção dos dentes. Nesse caso aqui, quase de forma imperceptível, tá? Mas, enfim, se vocês forem comparar, fizerem uma análise mais fina em relação à qualidade de imagem, principalmente essa parte da proporção, vocês vão notar muito essa diferença que eu estou falando para vocês, essa diferença de proporção dos dentes, tá bom? É um sistema que atende, mas não é o ideal, tá? Vou mostrar aqui, vou exemplificar, na verdade, com um vídeo comparativo.
Eu não sei se aí na transmissão ao vivo que eu estou mostrando para vocês vão poder perceber que na imagem da direita, que está sendo feita com o iPhone, o quadro dela não é perfeito de movimento, então ela fica parando, ela fica dando que meio umas travadinhas, bem pequenininhas, mas ficam dando. Outro detalhe aí, percebam que em áreas pouco iluminadas, o ganho dela é muito baixo, então as sombras acabam ficando muito escuras. Isso pode ser ruim, principalmente se entrar algum osteótomo ou algum instrumento na frente no momento que vocês estiverem realizando o procedimento, tá bom? Então, mais uma vez, não é um sistema que vale a pena utilizar, tá bom? Agora sim, chegou na câmera que eu utilizo. Esse sistema que eu vou mostrar para vocês é o que eu venho produzindo há 3 anos e pouco que eu venho gravando as cirurgias e tudo mais. Uma câmera bem confiável, ela tem algumas vantagens bem bacanas aí que eu vou mostrar para vocês. E, enfim, tem algumas vantagens pontuais que eu quero comentar com vocês enquanto eu vou mostrando aqui, tá bom? Vamos lá, o ponto forte dessa câmera é que a gente tem a possibilidade de fazer todos os ajustes sem ter que encostar a mão, sem ter que colocar a mão na câmera ali, propriamente dita, na cabeça. E outro detalhe, tudo aqui é personalizável. A gente consegue alterar a abertura, a velocidade, e sobre abertura e velocidade eu já vou falar com vocês, tá bom? A gente consegue dar zoom, alterar foco manual, tudo sem colocar a mão na câmera. Essa caixinha preta aí na esquerda que vocês estão vendo é justamente a central de comando da câmera. Então aí que a gente consegue fazer as alterações de exposição, a gente consegue compensar quando a luz está muito baixa. Não pode exagerar nessa compensação, porque senão a gente acaba invadindo um pouco de ruído, que a gente vai ver lá na frente como que funciona isso. Mas não é muito bacana fazer compensação de falta de luz na câmera. A gente tem que iluminar bem o ambiente. Isso na nossa segunda aula ao vivo a gente vai falar sobre isso, sobre iluminação propriamente dita, tá bom? No final dessa aula aí, eu vou disponibilizar no fim do dia de hoje uma apostila com tudo que tá passando aqui, tá bom? Ela vai estar disponível aí na página da Rota Digital mesmo. Além do que eu estou falando aqui, eu coloquei alguns links também de câmeras e tudo mais, como sugestão mesmo, tá? Para vocês avaliarem, verem algumas opções. Tem inclusive essa daí que tá na tela, para vocês acessarem o link, se quiserem comprar. Enfim, mas a desvantagem dessa câmera, pessoal, é que o custo dela é muito elevado, tá bom? Um sistema desse aí, aqui no Brasil, ele não sai por menos de $6.000. É muito caro, 5, 6 mil dólares, dependendo, eu não lembro quanto eu vi. Mas, enfim, é um custo muito elevado. Se vocês forem pensar a longo prazo, vale a pena, porque a vida útil dela é muito boa. E fora essa questão do custo também, tem a parte de manutenção. Não existe assistência técnica aqui no Brasil. Há cerca de 1 ano atrás, aquela centralzinha da esquerda que eu mostrei para vocês, ela caiu no chão e eu não consegui, ela ficou 6 meses na assistência aqui no Brasil, tentei mandar para fora, não consegui. Então, assim, é nulo. Eu tive que comprar outra, tive que gastar $1.700 para poder comprar uma outra central daquela, porque aqui que a gente tinha, enfim, que caiu, simplesmente não tem conserto. Então é bem complicado essa questão da assistência técnica. Se vocês costumam fazer muitas viagens para fora, para os Estados Unidos principalmente, que é onde fica a base da Panasonic para esse tipo de sistema, vale a pena você, assim, não pensar muito nessa questão da assistência técnica, porque é um aparelho que não dá problema. Esse, infelizmente, por ter caído, apresentou esse problema, tá bom? Mas, enfim, é uma insegurança como usuário final. Só para frisar, eu não vendo nenhum tipo de equipamento, tá? Nem tripé, nem câmera, eu não vendo nenhum tipo de produto. Tudo que eu colocar aqui na aula ou que vocês acessarem na apostila é tudo a título de sugestão, tá bom? Eu não vendo equipamento, as opiniões que eu estou passando aqui são com base na experiência que eu venho tendo, enfim, nos últimos 3 anos, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como fica a imagem nessa câmera que eu acabei de apresentar. Ó, é uma região de forame, próximo aí do pré-molar. Enfim, a imagem atende bem, olha, eu não tenho perda nas sombras, eu consigo ver bem o que está sendo feito. O posicionamento aí é excelente, é uma região de difícil acesso, contudo, com o zoom e os recursos de lente que a gente tem, eu consegui aproximar bem, sem ter nenhuma perda, sem ter nenhum prejuízo no que eu quero mostrar aqui,
Legal, pessoal? E agora, por último, vou falar do sistema que eu mais gosto e que no mundo ideal seria o sistema que eu estaria usando hoje aqui, que são as camcorders ou câmeras profissionais. Tá bom, pessoal? O legal desse sistema aqui é que a gente tem imagens com fidelidade e vivacidade de cores muito precisas. Tá? Os sensores desse tipo de câmera são ultra tecnológicos, a qualidade é inquestionável no produto final, enfim. O legal aqui é que a gente consegue personalizar todos os ajustes, 100% deles. Então a gente consegue fazer ajustes finos aí em questão assim, frações de milímetros numéricos, entendeu? Então é bem bacana esse sistema. Enfim, eu só não recomendo tanto pela questão do tamanho, da dimensão dele, que é o que eu vou falar agora. Além do alto custo, tá? Óbvio, porque uma câmera dessa boa não sai por menos de $9 mil. $9 mil, não reais. Então, fora essa questão do custo, o peso e a dimensão do equipamento, eles são muito elevados, tá? Então, se a gente considerar que a gente tem um espaço muito curto nas salas cirúrgicas, enfim, fica muito chato a gente ter que posicionar um trambolhão desses, né? Com um tripé, com iluminador e tudo mais, tudo... À medida que você vai aumentando o tamanho do equipamento, tudo passa a ter uma magnitude maior. Porque os iluminadores são diferentes, aí você tem que investir numa coreografia muito grande entre assistentes e auxiliares ali para poder circular. Enfim, com quem também está operando a câmera, porque é essencial que o operador, o assistente, quem vai operar a câmera, fique o tempo todo ali próximo da área de acesso aos comandos, seja ela aquela que eu passei para vocês, que a gente opera à distância, sejam essas que a gente tem que colocar a mão, tá bom? Então, assim, é bem complicado. Eu acho que, enfim, no momento ali da cirurgia, a gente tem que otimizar o máximo possível essa questão de fazer os ajustes sem perder muito tempo, até mesmo de posicionamento, é bem complicado. Vou mostrar aqui para vocês, então, um exemplo de vídeo com esse sistema de câmeras. Notem, eu tenho um contraste de cores muito legais, cores vivas, as sombras não invadem, o branco não sobrepõe. Eu tenho uma vivacidade muito forte, uma intensidade muito grande nas cores, principalmente em regiões de baixa iluminação. Olha só, o amarelo é muito vivo, o vermelho é bem saturado, sem exagero. É bem bacana, eu acho que, é como eu falei, no mundo ideal, esse seria o melhor sistema, tá bom? Para a gente poder trabalhar. Legal, pessoal? Então, respondendo, de tudo isso que eu apresentei para vocês, o tipo de câmera que eu mais recomendo para a gente poder fazer as gravações são esses três aí, que é a Handycam, a câmera fotográfica que filma e a POV, tá bom? A gente vai aprender agora como fazer a configuração dessas câmeras. Eu vou começar a responder as perguntas daqui a pouco, então eu quero que vocês já comecem a mandar. Vou disponibilizar aí o número de WhatsApp, porque às vezes vocês começam a perguntar aí na página, que eu nem estou com acesso aqui agora, mas as perguntas vão rolando, elas vão acabar sumindo. Então eu não sei se já tem alguém fazendo pergunta, mas eu vou disponibilizar aí o telefone, o WhatsApp, para a gente poder fazer esse bate-bola de forma mais eficaz. E depois que acabar a aula também, se vocês quiserem continuar perguntando, tirando dúvidas, não tem problema nenhum. É para isso que eu estou aqui, tá bom? Então vamos falar sobre configurações de câmera. Vamos entender as funções básicas da nossa câmera, tá bom? Pessoal, então essa é a telinha aí que eu tenho de configuração, tá bom? A gente vai aprender a ler o que significa cada coisa aí. Então, primeiro ponto aqui, eu tenho a velocidade do obturador, tá bom? Que se refere ao total de tempo que cada imagem fica exposta. Nos vídeos a gente mede a velocidade do obturador por frações de segundo, tá bom? Por isso que nas câmeras fotográficas a gente vê na tela, igual vocês estão vendo aí, o número 1 seguido de uma barra e um outro número, que vai de 2 até 2000, por exemplo. Abaixo de 1 para 1 ele passa a ser em segundos, mas isso só para a câmera fotográfica, para a gente poder fazer imagem em exposição. Eu nem vou aprofundar isso porque não é o foco da nossa aula aqui hoje, tá bom? Só um detalhe do que eu falei da velocidade, nos vídeos essa fração também existe, tá bom?
Se a gente falar que a velocidade de um vídeo está em 60, significa que cada imagem do nosso vídeo cirúrgico fica exposta durante 1/60 de segundo. E o problema é que não são todas as câmeras que a gente consegue ajustar essa velocidade, tá bom? E aí eu já passei para o segundo, que é onde tem esse F, que é o diafragma. Diafragma, a gente tem que entender como funciona esse número de abertura que vem na frente da letra F, tá bom? O F aí no caso é porque em inglês o F é uma abreviatura de Field of View, que é o campo de visão, que é o nosso campo focal que a gente quer trabalhar, tá bom? Depois disso a gente tem aqui o ISO, a sensibilidade, que é a sensibilidade do sensor em relação Desculpa. Esse número aí é a sensibilidade que o sensor tem em relação à luz. Eu vou explicar de uma forma mais detalhada ali na frente, tá bom? Só para a gente não perder muito tempo. E aí, por último, a gente tem a parte do white balance, que é o balanço de branco, que é o que a gente vai falar agora também. Se ficar alguma dúvida, vão mandando perguntas, tá bom? Que eu já eu vou começar a responder as questões. Então, pessoal, vamos entender aqui. Por que é importante o balanço de branco? Para que serve, né? O balanço de branco ele serve para eliminar as cores que não refletem a realidade da imagem que está sendo gravada. Para a gente fazer um bom balanço de branco, pessoal, a gente tem que levar em conta a temperatura da cor da fonte de luz. Significa que a gente tem que identificar a luz do ambiente, se ela é quente, se ela é fria, qual que é a cor que ela está emitindo ali, tá bom? Iluminação a gente vai aprender essa questão das cores de luz, enfim, as temperaturas de luzes naturais e artificiais e tudo mais. Mas, enfim, nesse momento vai ser essencial que a gente faça esse ajuste corretamente, para a imagem não ficar invadida com uma cor errada ou com uma cor que não seja real. Então, vou mostrar aqui para vocês agora uma tabelinha aí. Algumas câmeras vêm com esses ajustes pré-definidos aí, pessoal. Então, assim, a gente vai encontrar, quando a gente acessa a função WB, que é o White Balance, na câmera, a gente não vai encontrar as temperaturas igual eu mostrei para vocês aí nessa tabela de cor. Essa tabelinha de cor também vai estar disponível na apostila. Tudo que eu estou passando para vocês em imagem vai estar disponível na apostila, tá bom? Então, retomando o raciocínio, todas as câmeras, não são todas as câmeras, na verdade, que possuem a temperatura de cor. Tem algumas que vão te dar alguns cenários possíveis. Então, a gente vai ter crepúsculo, dia nublado, sombra, que não tem aí nesse caso, flash, a gente vai ter lâmpadas de tungstênio, lâmpada fluorescente, que no caso aí está como estúdio. Isso vai depender muito da câmera, do sistema de câmera, de firmware que vem configurado em cada dispositivo, tá bom? Mas é bem legal a gente analisar isso daí, essa tabela, porque a gente consegue fazer as correções com base nesses números aí, é só a gente analisar a iluminação que está ocorrendo, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês então o que acontece se a gente faz um balanço errado e o que acontece quando a gente faz o balanço correto. Então eu tenho exatamente a mesma imagem, tá? E, enfim, a imagem da esquerda ela foi feito um balanço incorreto de cores. Então eu tenho invasão de verde no tronco da árvore, que deveria ser marrom. Eu tenho invasão de verde no chão que elas estão pisando, que também deveria ser marrom. Lá atrás na árvore, que tem folhas amarelas, também está invadido de verde. Toda a imagem parece que tem um filtro em cima dela. E, na verdade, assim, a correção White Balance, ele justamente põe esse filtro em cima da imagem, dependendo da condição de iluminação que você tem, tá bom? Então, por isso que é importante você fazer essa correção e não deixar ela no automático, porque se você deixa no automático, ele fica variando. Então, pode ser que, sei lá, em algum momento você perdeu um pouquinho de intensidade na luz por conta da tensão de energia que chega no seu consultório, por exemplo, e ele começa a oscilar. Então, não é interessante isso, principalmente no momento que a gente for editar o vídeo. Não dá para corrigir esse tipo de coisa depois que o vídeo já está gravado, depois que a cirurgia já foi realizada, tá bom? Então é muito importante a gente fazer essa correção antes de iniciar a gravação. Vou falar agora então sobre o diafragma. Vamos entender qual é a influência aqui desse dispositivo na captura, tá bom? O diafragma, ele é a função, enfim, o dispositivo na câmera que regula a abertura de entrada de luz. Ele funciona mais ou menos como a pupila do olho humano. De novo, tá? O valor do diafragma, ele segue um padrão numérico universal, igual ao da abertura. Ele vai de uma escala desde 1, aí ele vai dobrando 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, e assim sucessivamente, tá? A gente tem valores aí que chegam até 36. O que a gente tem que lembrar aqui é que e isso é importante, tá, pessoal, que eu vou falar.
Quanto menor for o número na frente do F, mais luz vai entrar no seu sensor. Só que quanto maior for a abertura, e é uma coisa diferente que eu estou falando agora, menor vai ser a nossa distância focal. Se vocês estiverem usando uma lente macro e filmando com DSLR, por exemplo, e deixarem a abertura muito alta, ou seja, o valor do F abaixo, muito baixo, abaixo de 12, de 10, vocês podem perder o foco dos dentes anteriores em relação aos posteriores, tá bom? Entrou uma tabela aí que, enfim, eu quero mostrar para vocês mais ou menos como entende, como a gente pode entender isso. Notem, eu tenho uma abertura muito alta e um valor de F muito baixo, que no caso aqui está 1.4, tá bom? E depois eu tenho um valor mais alto numérico de F com uma abertura menor. Então a gente tem que entender o seguinte: se a minha abertura é muito alta, ou seja, se o meu F é muito baixo, eu vou ter uma distância focal menor. Isso vai implicar naquele problema de um incisivo, por exemplo, ficar desfocado em relação a um premolar, ou vice-versa, tá bom? E aí, lá na frente, se eu tenho uma abertura bem pequenininha, ou seja, um F mais alto, a minha distância focal aumenta, tá bom? Vamos entender aqui como que funciona isso na prática. Vou colocar uma imagem clínica para vocês. Olha só. Eu estou com um ajuste aqui de 5.6, tá? Então eu quero que vocês notem aí as laterais da esquerda e da direita, que estão desfocados, em relação ao incisivo central. Olha que bacana, o incisivo central ele está bem focado, está bem nítido aí. Eu não sei se isso vocês conseguem visualizar bem na transmissão ao vivo, mas novamente na apostila vai ter essa imagem bem legalzinha aí para vocês analisarem. E vocês com certeza vão ver essa diferença de forma mais precisa. E aqui agora a mesma imagem clínica com um ajuste diferente de diafragma. Então olha só que bacana, eu tenho a mesma proporção dos premolares, canino, incisivo, na arcada completa, tá bom? Vou colocar uma tabelinha muito legal para vocês, ela também está disponível lá na apostila, para vocês entenderem como que funciona isso, viu? Como funciona essa questão das distâncias e tudo mais. Olha só, novamente ali, ó, eu tenho o primeiro cenário na abertura, então eu tenho uma abertura muito grande, ou seja, um valor de F muito baixo, então eu tenho o segundo plano desfocado. Se vocês compararem esse primeiro quadrinho com o último lá do F32, vocês vão ver que tanto o primeiro quanto o segundo plano, eles estão focados. Por quê? Porque eu tenho uma abertura menor, ou seja, um valor de F maior. Embaixo, como eu falei da velocidade para vocês, aqui só para vocês entenderem o que acontece à medida que vocês estão diminuindo a velocidade de impressão de vídeo no sensor, tá bom? Eu gosto de trabalhar o meu ajuste de câmera, eu sempre trabalho com 1/125 na velocidade, no tempo aí no caso nessa tabela, com a abertura acima do F11. Então eu trabalho entre F11 e F22, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Novamente, eu já falei isso, vou falar de novo. Não compensem falta de iluminação nessas funções aí de câmera. Se vocês tiverem, enfim, uma iluminação muito baixa no consultório de vocês, na sala cirúrgica, enfim, e quiserem compensar isso na abertura, na velocidade, ou até mesmo no ISO, que é o que eu vou falar agora, a gente pode ter uma imagem granulada, uma imagem desfocada, um problema nesse ajuste de distância focal. Então não é bacana, não vale a pena a gente compensar baixa luminosidade nessa questão das câmeras. A gente tem que iluminar muito bem o nosso consultório. Iluminar bem não significa iluminar muito. Vocês não precisam comprar 10 iluminadores diferentes. A questão é comprar o iluminador certo e posicionar ele no local correto, tá bom? Novamente, a gente vai falar disso, de iluminação, na próxima aula, tá bom? Então vamos prosseguir aqui com a nossa aula, eu espero que tenha ficado entendido. De novo, essa tabelinha vai estar lá na apostila. Então vamos entender aqui a questão do ISO. O que é o ISO, tá? O ISO é a medida que indica a sensibilidade do sensor da câmera à luz do ambiente. Hoje a gente fala em sensibilidade de sensor, tá? Mas antigamente esse número era a atribuição do filme que a gente comprava naquelas lojas de fotografia. Eu não sei a idade de vocês aí, eu sei que muitos dentistas mais velhos, aí, vamos falar de 30 anos acima, vão lembrar daquelas caixinhas que a gente comprava da Kodak, que eram amarelas, ou da Fuji, que eram brancas e verdes, né? E elas tinham uma numeração, ASA 100, ASA 400 e tudo mais.
Então era referente a isso que se tratava essa sensibilidade. Tá bom, pessoal? Estou colocando uma tabela aí de como funciona, enfim, esses valores. Cadê ela? Apareceu? Ó, a gente tem que entender o seguinte, a partir do ISO 400, ele já começa a granular bem a imagem. Tá vendo? Eu não sei se dá para notar aí. Mas de 500 em diante a gente já começa a ter um ruído muito forte na imagem, sobretudo se a iluminação do consultório estiver baixa, tá bom? Então, com aquelas definições que eu passei para vocês antes ali, de velocidade de abertura, que eu mantenho a minha abertura acima de 10 até 22, eu mantenho a minha velocidade em 1/125, eu também não trabalho com ISO acima de 400. Eu sempre trabalho com ele de 400 para trás. No ideal, eu gosto muito de trabalhar ele no valor de 100, tá bom? Mas, enfim, tem algumas situações que você acaba tendo que compensar um pouco a luminosidade, uma mão entra na frente, você precisa mostrar o que está sendo feito numa região de pré-molar e tem muita sombra, então você tem que compensar um pouquinho. Mas lembrem de não compensar de forma exagerada, porque vocês vão ter ruído na imagem, tá bom? Então eu terminei essa parte de configuração de câmera agora. Já vou começar a preparar aqui para responder as perguntas de vocês. Vou falar então agora sobre o tripé, tá bom, pessoal? Eu tenho aqui então 3 modelos de tripé. Eu tenho o tripé haste, que é o da esquerda. Eu tenho um tripé convencional, que é esse de 3 pontas aí no meio. E tenho o tripé girafa, que é o da direita. O tripé girafa é o sistema que eu uso, tá bom? Porque, enfim, o primeiro tripé que eu mostrei para vocês, ele não suporta câmeras muito pesadas. E a gente tem certas limitações de movimento que eu vou mostrar agora para vocês, que não são legais. A gente precisa personalizar, às vezes a gente precisa fazer ajustes muito finos de posicionamento de câmera. Então, enfim, a gente tem que ter um tripé que seja 100% ajustável, se possível em mais de 2 pontos, além da cabeça também, que deve ser ajustável, e, enfim, ela tem que ser bem personalizada, tá bom? Vou mostrar então aqui um vídeo para vocês agora de como eu trabalho com essa questão do tripé, tá bom? Assistam aí. Chegando no consultório, a gente vai iniciar montamento, tá? Esse tripé é um tripé de microfone convencional, e eu vou usar ele para fixar a haste do bastão girafa, que vai ficar a câmera. Gosto também de fazer fixação no chão dos pés desse tripé com fita durex, para não ter nenhum tipo de movimentação. A única movimentação que pode ter é essa, com relação ao tripé que está no chão. Aqui eu vou mostrar 2 ajustes interessantes de cabeça de câmera. Esse, tá? E no segundo, eu vou mostrar que só a cabeça gira em seu eixo. Pode ser que às vezes a gente precise fazer uma correção rápida, então é mais fácil fazer só a cabeça. E aqui eu estou mostrando como que tira. Bem tranquilo, bem fácil. A segunda opção que eu criei também foi fazer uma solda em tubos de inox para substituir aquele tripé do chão. Ali é interessante, principalmente se eu precisar de ganhar espaço para auxiliar a acessar o procedimento, principalmente quando for um caso complexo. Interessante nesse ponto aqui é a gente ter esse tipo de movimentação do bastão. Olha, eu consigo fazer movimentos no eixo Z, X e Y. Interessante a gente ter esse tipo de ajuste para posicionamento, principalmente em pacientes que se mexem muito. E um segundo ajuste muito interessante é esse do bastão, que eu consigo acessar bem próximo da boca do paciente e eu consigo fazer um recuo, caso esse paciente precise acessar a cuspideira ou até mesmo levantar da cadeira. Bem simples, bem rápido, sem demora. Aqui eu estou mostrando todos os grampos de personalização desses movimentos, tá? Em 3 anos que eu gravo cirurgias com várias pessoas, essa foi a melhor solução. Essas 2 soluções que eu estou mostrando para vocês foram as melhores que eu achei em relação ao custo-benefício, porque eu consigo toda a movimentação que eu preciso para ajuste fino com um custo bem tranquilo. O que acontece? Tem algumas empresas que montam postes para câmera similares a esses do foco, só que elas não cobram menos de R$4.000 para poder montar um sistema desse. Entre 2, 3 e até R$4.000 eu já vi. E esse sistema que eu mostrei para vocês eu gastei pouco mais de R$600, não chegou a 700.
Então é bem interessante, tá bom? Fica então a dica com relação ao tripé. Um sistema que eu gosto muito. E agora eu vou mostrar para vocês então a câmera em ação. O Dr. Daniel está fazendo um procedimento de facetas laminadas, estético, não invasivo. Notem que eu peço para ele encostar bem a cabeça na câmera e vou orientando quando ele entra na frente para ele deixar a imagem mais limpa. Eu tenho o ponto de vista exato do que ele está fazendo, geralmente com um monitor externo, para tanto eu quanto o cirurgião ir acompanhando o que está sendo feito. Bom, pessoal, então é isso aí. Não sei se ficou alguma dúvida com relação ao que eu falei hoje. Mas enfim, esse vídeo ele vai continuar disponível aí na página da Rota Digital, tá? Vocês podem mandar perguntas pelo WhatsApp que apareceu, por e-mail, podem mandar a pergunta na página que eu vou responder para vocês, tá bom? Enfim, aguardem a nossa próxima aula. No conteúdo 2 eu vou falar sobre iluminação, tem um conteúdo programático todo também.